Olá, boa tarde a todos. Vamos lá para mais uma aula com a correção da atividade de hoje. Hoje a gente viu aí atividade sobre substantivo, abstrato principalmente. A gente viu também falando sobre as viroses, né? Ou seja, doenças causadas por vírus. E a gente, em Educação e Saúde, falou um pouco sobre gratidão, ok? Então, iniciando aí a correção. Iniciando a correção, a atividade de educação em saúde, que fala então aí sobre a gratidão, são questões pessoais. Então, a questão de se você elogiou, se você arrumou a cama, é a questão sobre agradecimento, se você ofereceu ajuda. Então, todas essas ações, elas têm a ver com gratidão. Ela tem a ver com a gente fazer coisas boas em nossa vida, e isso vai fazer com que a gente agradeça por essas ações, pelas coisas também que acontecem de bem com a gente. Isso favorece para que a gente tenha uma vida melhor e, consequentemente, um mundo melhor também. Então, por isso que no final dessa atividade a Pro colocou essa frase aí: quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, tá? Não que a gente tenha que fazer as coisas achando que a gente vai receber algo em troca, mas é entendendo que com boas ações, as coisas ao nosso redor vai fazer com que fique melhor. Então, acordem, arrumem a cama de vocês, elogiem uma pessoa próxima, deem um sorriso, ofereçam ajuda, pois essas são atitudes que a gente precisa cada dia mais no mundo, tá certo? E fora que isso reflete diretamente com a nossa saúde. Quando a gente faz bem, quando a gente faz coisas boas, a gente fica melhor. Principalmente em um tempo de pandemia, onde a gente está ficando muito em casa, querendo ou não, acesso à atividade de lazer, ela está um pouco mais restrita. Então, nas mínimas atitudes que a gente tem, né, de a gente fazer, então, atitudes que, logicamente, vai trazer atitudes boas, vai fazer com que a gente fique melhor, tá certo? Então, dando continuidade aí, vamos lá para a atividade de ciências. Em ciências, a gente viu aí a questão das viroses, ou seja, o que é virose? Virose é um diagnóstico dado pelos médicos quando a gente tem uma doença causada por um vírus. Então, a gente viu aí alguns exemplos de doenças. A Pro também colocou alguns exemplos de doenças lá. E nessa atividade fala sobre a dengue. Aproveitando que a gente está falando de viroses, a gente tem que lembrar que o Covid-19, ele é uma doença causada por vírus. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é: se é uma doença causada por um vírus, então ela vai ser uma virose. A gente tem aqui, ó, falando a manchete referente aos casos da dengue, que em 2017 foi extremamente alarmante. Então, muita gente colocou que a dengue ela é causada pelo mosquito. Não, ela não é causada pelo mosquito, gente. Ela é causada pelo vírus. O mosquito, ele é o transmissor da doença, mas não é ele. Ele não tem o vírus dentro dele, ele não nasce com vírus. Né? Ele é o transmissor desse vírus que faz, infelizmente, com que a gente fique infectado. A gente acaba exterminando também, utilizando, infelizmente, uma estratégia de exterminar o mosquito, porque, infelizmente, ele é o transmissor dessa doença. Mas a gente tem que pensar que o causador é o vírus, tá certo? E é a mesma coisa do Covid-19. O Covid-19 ela é causada por quem? Pelo quê? Ela é causada pelo vírus, ok? Então, a gente precisa se atentar quanto a isso. A zika é um exemplo disso, a chikungunya é um exemplo disso, a meningite é um exemplo disso. A Pro também colocou aí no grupo referente à raiva. A raiva, ela é uma doença transmitida pelo animal. É por conta disso a gente vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa que a gente faz na dengue, vai exterminar os animais, já que é os animais que transmitem a gente? Não. Existe, então, uma forma de controle para que essa doença não chegue até a gente. O que a gente faz? A gente vacina o animal
para que ele, então, não transmita a raiva para a gente. Caso o animal ele tenha no organismo dele o vírus da raiva, quando você vacina ele contra o vírus da raiva, ele não vai ter mais o vírus no organismo dele e você então não vai se contaminar. Por isso que é extremamente importante a gente vacinar os nossos animais. A Pro colocou aí no grupo, vou só mostrar novamente. Aqui então está a cartelinha que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele fornece para a gente quando a gente leva um animal, então, até o local apropriado. Eu vacinei em Salvador, Bahia, mas aqui também eu já me formei. Tem o Centro de Controle de Zoonoses, que fica no bairro, em Lagoa Seca, e lá vocês podem levar o animal e então vacinar contra a raiva. Lembrando que existem também períodos de campanha. A última campanha que teve aqui em Juazeiro do Norte foi em setembro, mas isso não significa que você não pode vacinar hoje, por exemplo, em abril. Você pode sim. Se seu animal ele tem mais de 3 meses e nunca recebeu nenhuma vacina, vocês levam então ao Centro de Controle de Zoonoses na Lagoa Seca e eles vão te dar então uma cartelinha como essa, tá? Não sei se está dando para ver. Aqui, ó. A Pro, por exemplo, para viajar para aqui, para Juazeiro do Norte, precisa ter pelo menos as 2 vacinas. Então, eu vacinei aqui os meus animais, tá certo? E lembrando que existe vacina também de reforço, tá? Então, precisa vacinar de 1 em 1 ano, porque, logicamente, o animal ele pode voltar a se contaminar pelo vírus, ok? Então, isso é extremamente importante. Lembrando que aqui tem gato e cachorro, mas quem tem outros tipos de animais domésticos, né, coelho, enfim, vocês também precisam procurar o controle de zoonoses para fazer a vacina desse animal. Na terceira questão, inclusive, fala sobre isso aí, sobre animais de estimação, para vocês, então, procurarem uma pessoa próxima a vocês, né, que a Pro, inclusive, orientou sobre isso, e vocês façam, então, essas perguntas, se tem animais de vacina, se tem animais, se eles são vacinados, quando ocorreu a primeira vacinação, e as próximas, quais são os riscos que o animal pode oferecer por não ser vacinado. Então, tudo isso é extremamente importante a gente se atentar para quem tem animal doméstico em casa, pois a vacinação ela vai fazer com que você se proteja e, logicamente, você também proteja o seu animal, ok? Então, dando continuidade aí, vamos lá para a atividade de português. Em português, a gente está estudando aí desde segunda-feira sobre substantivo, que é basicamente a forma como a gente dá nome às coisas. E aí a gente vai verificar que existe tipos de substantivo. A gente viu já sobre substantivo concreto e a gente viu hoje aí sobre substantivo abstrato. Aqui fala, né, as palavras que respondemos na atividade 3 dão nome a ações ou a coisas que fazemos. Elas são chamadas de substantivos abstratos. Elas têm a ver, a Pro até falou ontem, muito quando a gente expressa algum tipo de sentimento, principalmente. Então, a gente, nessa frase está assim, sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. Então, quais são esses sentimentos? Aí ela fala que ao longo do livro ela expressou alguns sentimentos, então raiva, vergonha, tristeza, alegria. Esses substantivos, eles são palpáveis, a gente consegue pegar na raiva, a gente consegue pegar na vergonha, consegue pegar na tristeza, na alegria? Não. Então, os substantivos abstratos, eles têm muita relação com os sentimentos. Então, toda vez que a gente vê algum sentimento, a gente já sabe que a gente está se referindo a um substantivo abstrato, porque ele é abstrato, a gente não consegue pegar, tá certo? Então, é um pano preto que você quer para se cobrir daquela hora. É o que? A vergonha. É quando o cachorro que mora em você mostra os dentes, a raiva. É um bloco de carnaval que não liga se não é fevereiro. A alegria. É uma mão gigante que aperta seu coração. A tristeza. Então, esses são substantivos abstratos. Lê o quadro a seguir, complete com 2 exemplos que se pede. Então, objetos, isso aí depende muito do que vocês colocaram, mas o livro dá aqui algumas sugestões. Então, tênis, cadarço, almofada, colchão.
Nome de pessoas: Juliana, Camila, Maria, Joaquim. Nome de bichos: onça, jabuti, teiu, gato. Nome que refere-se a ações: dança, comilança, gritaria, confusão. Então, aqui são outros tipos de substantivos, tá? Não é mais só se referindo a substantivo abstrato. Vamos lá. Agora você se divirta com um jogo chamado Stop. Logicamente, a gente não está tendo aula, então essa atividade aí foi de acordo com o que vocês fizeram. Então, nome de cores: vermelho, amarelo, azul. Nome de flores: rosa, margarida, begônia. Nome de frutas: maçã, banana, caju. Sentimentos: amor, ternura, tristeza, que são substantivos próprios. Lugares: Maranhão, Amazonas, Florianópolis, são substantivos próprios, tá? Nome de lugares de pessoas. Bichos: zebra, porco, cavalo. Nome de brincadeiras: amarelinha, passa, anel e ciranda. Ok? Então, toda vez que a gente verificar que a gente está dando nome a alguma coisa, a gente está falando de substantivo, tá certo? Então, por hoje é só. Deixo um cheiro aí a todos. Amanhã a gente dá continuidade aí a outras atividades que vai ser referente à matemática. Vocês também têm aula amanhã de informática. E é isso. Um beijo para todos. Até amanhã.